E olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre luz. Se você tem dificuldade de trabalhar com a luz dentro da sua produção, entender como ela funciona e qual a melhor maneira de explorar ela, esse vídeo aqui é pra você. Então bora comigo. O objetivo do vídeo de hoje é justamente dar um pouquinho mais de clareza quando a gente está trabalhando e fotografando, porque afinal de contas a fotografia, o principal fator da fotografia é a luz. Então conseguir ler a luz, entender com qual tipo de luz você está trabalhando no ambiente e qual que é a melhor maneira de explorar isso, qual que é o macete, quando está muito duro, quando difundir, quando rebater. Ter esse tipo de domínio é o que vai te dar toda a liberdade e confiança para conseguir pegar o job que for, a produção que for, porque afinal de contas se você não consegue ler e trabalhar com a luz direito, aí você está bem com uma base bem precária para todo o resto que vem em seguida. Então a intenção desse vídeo é justamente sobre isso. A gente vai falar sobre três situações de luz, três principais tipos de luz, que é a luz dura, a luz difusa e situações de contraluz. Eu quero te mostrar na prática como que eu vou fazer a leitura dessa luz aqui e qual que é a melhor maneira de explorar cada uma dessas três. Então bora comigo aqui para a sala que a gente vai fazer isso aqui para vocês. Começando então agora por exemplos práticos, a gente está aqui na sala de casa porque é um ambiente controlado e eu consigo criar a situação de luz que seja para melhor ilustrar aqui para vocês. Aqui agora começando no próprio ambiente que a gente está agora, é um ambiente que está com uma luz difusa nesse exato momento. A luz difusa então o que é? Uma luz que não incide diretamente sobre seu objeto, ela vem ou rebatida de alguma outra superfície, no caso como é o caso aqui dessa sala, a luz que entra aqui é uma luz que rebate na parede dos prédios ao lado e ela entra aqui com esse semblante relativamente difuso. Outra maneira de ter uma luz difusa também é uma luz que ela passa por alguma superfície que difunde essa luz de uma maneira macia também. Isso pode ser artificial, como um tecido de difusão, um difusor que a gente pode colocar na frente da fonte de luz para difundir isso sobre o nosso objeto, ou pode ser algo natural, como por exemplo a nuvem, uma camada de nuvem também sobre o céu dá uma difundida na luz dura que vem diretamente do sol. Então isso que é uma luz difusa. Qual que é a principal característica dela? É que da mesma maneira que ela incide de uma maneira macia sobre o seu objeto, a sombra que ela cria do outro lado também é uma sombra relativamente macia. Aqui você pode ver no meu próprio rosto também, que a luz vem dessa direção aqui, e meu rosto sim está iluminado, mas a sombra que tem aqui desse meu outro lado do rosto não é uma luz dura, não é uma sombra dura também. Então a luz difusa ela é uma luz macia que sobre o seu objeto e ela gera uma sombra macia também. É uma luz fácil de trabalhar porque é como se você conseguisse trabalhar de quase todos os lados, quase todos os ângulos. De novo, ela tem direção, né? Aqui esse meu lado é nitidamente mais claro do que esse meu outro lado aqui. Mas mesmo assim, se eu for fotografar daqui pra lá, não é que aqui tá muito na sombra, não tá uma região de contraste muito absurda. Então para fotografar comercialmente, para fazer uma sessão de fotos ao ar livre, o que seja, é muito conveniente trabalhar com esse tipo de luz, esperar um dia que tá nublado, que a gente consegue fotografar nessas condições que de novo te dá muita liberdade de fotografar pra direita, pra esquerda, todos os lados que você precisar. Também fotografando produto é um tipo de luz muito conveniente, porque produto é algo que você quer mostrar todos os detalhes do seu produto. Você está fotografando numa luz dura, aí vai ter um lado de sombra, vai estar muito contrastado, vai estar muito intenso no seu produto também. Então uma luz difusa como essa é uma luz muito conveniente. Então vocês conseguem ver que essa sala inteira é somente luz difusa que a gente tem nela nessa hora do dia, tá? Então você consegue ver que tá tudo bem iluminado, mas não tem nada com uma sombra muito dura. Por isso aqui eu vou fazer um retrato aqui da Ângela, só para vocês verem de forma prática o resultado que isso implica na minha fotografia. Então, Ângela, pode olhar isso bem aqui, vira um pouquinho mais. Isso, perfeito. Agora aqui eu só vou fazer um retrato seu. Legal. Você consegue ver aqui nessas fotos que eu tô fazendo, como por mais que a luz venha nitidamente aqui do lado esquerdo do rosto dela, o lado direito dela não tá profundamente nas sombras, é algo que não tá drástico, é uma luz ainda que é muito fácil de trabalhar com, e essa é a grande vantagem da luz difusa. Já aqui agora a gente tá trabalhando com outra situação de luz, uma situação de luz direta, tá? Você percebe que a luz direta, diferente da luz difusa, ela é uma luz que incide diretamente sobre o seu objeto, e ela te dá uma intensidade de luz muito maior também. Aqui você consegue ver que, por mais que o lado da Ângela, a luz vem dessa direção aqui, esse lado está bem iluminado, o lado que não está bem iluminado já cai numa sombra muito mais dura também. Então uma característica de regra geral é a sombra que a luz vai gerar vai ser sempre da mesma intensidade que ela vai iluminar também, tá? Então ela ilumina com bastante intensidade, mas ela gera uma sombra dura também. Então é uma luz dura que gera uma sombra dura também. Isso gera algumas características que pode ser interessante de trabalhar também, tá? Não necessariamente uma luz dura é uma luz ruim de trabalhar. Se você quer dar um efeito mais dramático, você quer dar um pouquinho mais de força na sua foto, trabalhar com esse contraste da luz dura entre o lado bem iluminado com o lado bem escuro, isso pode ser interessante também.
Mas, de novo, é algo que você tem que entender quando faz sentido usar essa estética, tá? Então, no caso, é algo que você vai iluminar bem, mas a sombra vai ser muito dura. E isso pode ser interessante para dar um ar mais dramático, para realçar algo que você quer chamar atenção. Então, mesmo que seja, por exemplo, uma modelo, ou que seja colocar ela diretamente na luz dura e todo o resto na sombra, ela vai ficar muito em destaque, ela vai ser o que vai chamar atenção. Isso pode ser um efeito desejado também. Porém, quando você está fotografando comercialmente, isso vem com algumas ressalvas, como por exemplo o rosto da Ângela, você percebe, ou até mesmo se for uma peça de roupa, um produto, uma peça de roupa, metade dela estaria muito bem iluminada e o que não está na luz direta ia ficar muito na sombra, como se você fosse perder metade do seu objeto durante esse processo também. Então, de novo, ela tem seus fins, ela consegue dar muito destaque para o que você está fotografando, mas você tem que tomar cuidado com a sombra que ela vai gerar também. É uma sombra muito dura, mas é uma sombra que faz sentido, você quer esconder o que ficou na sombra, aí está usando isso de maneira intencional, ou é uma sombra que na verdade só está escondendo algo que deveria estar à mostra também. Então, de novo, é uma luz que tem essa característica que ela incide com força, mas a sombra que ela gera também é uma sombra muito forte também, e você tem que usar isso de uma maneira intencional. Mas dito isso, a gente tem algumas considerações então. A luz dura é a luz mais abundante ao longo do dia, afinal de contas, a partir do momento que o sol sobe, se não estiver nublado, que a gente vai ter uma luz dura da maior parte do dia, seja das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Essa é a luz predominante ao longo do dia. Então é importante que a gente consiga trabalhar com ela, apesar dessas características. E é por aí que entra alguns macetes de algumas pequenas coisas que a gente pode fazer. Então aqui você tem algumas maneiras de trabalhar com essa luz dura. A primeira e a mais simples é assumir essa estética da própria luz dura também, virar seu objeto para o que está iluminado e aceitar que vai ter uma parte muito clara e uma parte muito escura na sua fotografia, e tá tudo bem, isso também pode ficar bonito. Se não for algo que você quer, tem algumas coisas que você pode fazer. O primeiro e o mais fácil que tem é usar um bom e velho rebatedor. É algo que, se você não tiver um rebatedor, tudo bem, não tem problema. A luz rebate de qualquer coisa. Lembra quando eu falei da luz difusa? A luz que entra aqui na sala é rebatida dos prédios. Então, se você não tiver um rebatedor branco para preencher, você pode usar uma parede, você pode usar uma superfície, pode usar o chão, você pode colocar seu objeto próximo da parede, a parede vai preencher esse lado que está na sombra também funciona muito bem. Então, aqui numa situação de luz dura no rosto da Ângela, você percebe como que um lado do rosto dela está bem iluminado e o outro lado está caindo nas sombras. O que você pode fazer para contornar essa situação é ou adicionar um rebatedor branco, como esse daqui, e você percebe como que automaticamente eu já preencho todas essas sombras que estavam muito duras no rosto dela também, tá? Eu vou tirar o rebatedor só para mostrar o efeito drástico que dá de diferença. Então você pode usar um rebatedor, é uma ferramenta que não é cara e ajuda muito quando a gente está fotografando. Outra coisa que você pode fazer caso você não tenha um rebatedor, que de novo é uma ferramenta que vale a pena, é improvisar com o que você tem disponível. Pode ser uma superfície de parede, pode colocar seu objeto próximo da parede, pode ser um pedaço de isopor, pode ser qualquer coisa branca que consiga rebater isso. A luz se batendo numa superfície branca, ela vai voltar branca também e você consegue preencher essa situação de luz dura. Outra coisa que você pode fazer então nessa situação, caso você não queira rebater a sua luz, é que você pode difundir a fonte de luz natural. Vários rebatedores já são difusores também, não todos, mas a grande maioria é, então só certifica de comprar um. E você pode só desencapar ele dessa maneira, tirando essa capa de superfície, você sobra com esse pano difuso, que ele vai fazer? Ele vai difundir a luz e a luz dura vai se tornar uma luz macia sobre seu objeto também. Isso daqui só tem uma limitação, que é a limitação de tamanho, né? No caso, fotografando uma pessoa, isso daqui desse tamanho funciona muito bem. Se você estiver fotografando um carro, você precisaria de um pano maior, precisaria botar um butterfly, alguma coisa maior ainda sobre. Mas no caso de uma pessoa, isso daqui já cumpre muito. Então, de novo, a gente está aqui no rosto da Ângela para essa sessão de luz dura, e olha o que acontece ao posicionar um rebatedor sobre a fonte de luz. Imediatamente já fica muito mais suave todas as sombras no rosto dela também. Isso é algo que a gente pode fazer para fotografar pessoas, produtos, o que for. Então a vantagem de ter um rebatedor ou um difusor é esse, que a gente pode rebater para preencher a luz, ou a gente pode difundir a fonte de luz também. E por último, a gente tem uma situação de contraluz, que muito intuitivamente é quando a luz vem de trás do seu objeto. Nesse caso é uma situação de luz muito específica, mas também pode gerar resultados muito bonitos. É nessa situação que a gente consegue aqueles flares muito bonitos, aqueles brilhos que entram na luz também. Mas é uma situação que te exige trabalhar com um pouquinho de intencionalidade na hora de fotografar. Uma situação de contraluz, no fundo, vai te colocar a seguinte decisão que você tem que tomar. Uma em que você não vai estourar o fundo da sua fotografia e você vai permitir que os seus objetos que estão no contraluz caiam na sombra. Isso é uma medida de muito bom gosto, é algo que quando você não se importa tanto com os detalhes do seu objeto, você se preocupa mais com o momento, mais com o caimento natural dessa cena, que fica uma estética muito bonita também. Muitas vezes quando a gente vai fotografar no fim do dia e é mais sobre o momento, a gente
gente pode fazer essa escolha de priorizar e deixar o céu bonito como está e permitir que seu objeto caia na sombra. Já outra situação é quando você precisa mostrar as informações do seu objeto e aí você aceita que você vai estourar o fundo, mas permite que seu objeto seja claro o suficiente para mostrar os detalhes que você precisa mostrar dentro da sua fotografia. Então, no fundo, a solução de contraluz, o impasse que ela vai te dar para escolher é isso. Você vai estourar o fundo para mostrar os detalhes do seu objeto, ou você vai priorizar que o fundo seja o fundo como é e vai permitir que o seu objeto caia na sombra. Então, tendo essa escolha, você consegue fazer a fotografia que você precisa. Então aqui a gente percebe na própria Ângela, ela está numa situação de contraluz aqui da janela, a gente escolheu não estourar o fundo, no caso você ainda consegue ver o prédio que está atrás dela, mas ela caiu numa sombra relativamente natural. Uma cena como essa mostra bastante naturalidade do momento, porque afinal de contas, se você estivesse aqui, é assim que você veria essa cena. Agora aqui nessa outra situação, a gente preferiu mostrar os detalhes da Ângela, então no caso a gente aceitou que o fundo ficaria estourado, o que tudo bem também se dentro da estética. Se a Ângela é prioridade na história, prioridade no momento, aí a gente vai estourar o fundo para mostrar todos os detalhes dela. Então é isso pro vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida específica sobre esse assunto, fica mais que à vontade para deixar aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de responder todos vocês também. No fundo, a mensagem desse vídeo é muito clara, é muito simples, que é: existem diferentes tipos de luz, é importante que você entenda trabalhar com cada um deles. Por mais que esse vídeo tenha te dado os principais pontos de cada tipo de luz, o que vai de fato te deixar mestre nessa situação é que você pegue sua câmera, vá e fotografe um pouco de tudo em todas as condições, para entender não só como a luz se comporta sobre seus objetos, mas também como a sua câmera, como o seu arquivo se comporta com diferentes situações de luz. Diferentes câmeras recuperam sombras em diferentes intensidades, recuperam realces em diferentes intensidades, então é legal você ter o domínio da luz e entender como a sua câmera também se comporta sobre cada situação. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês curtiram, deixa aqui o seu like, se inscreve, tudo isso que vocês já sabem, e eu vejo vocês no próximo vídeo.